Graça e paz, amados irmãos, moçada abençoada, tudo bom? Voltamos em mais um estudo, voltamos ao livro de Provérbios, extraindo os temas do livro. E nesse domingo o tema que a gente vai abordar, que a gente vai esmiuçar, o que Deus fala aos nossos corações, é evitando os caminhos da ruína. E a nossa base bíblica é Provérbios capítulo 17, do versículo 1 ao 11. Acompanhe comigo a leitura. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte da herança. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçoa do pobre insulta a Deus, que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Alguns pensam que, com dinheiro, podem comprar qualquer pessoa. Acha que o suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Por isso, a morte virá para elas como um mensageiro cruel. Então aqui nós temos nossa base bíblica, nosso tema, que é evitando os caminhos da ruína. E aí qual que é o alvo dessa lição para nós? É a gente compreender que valores distorcidos, desejos carnais e atitudes irreverentes podem se transformar em atalhos para uma vida fracassada. O que a palavra vai dizer no decorrer do estudo? Que a gente precisa buscar e viver em paz. A gente precisa respeitar os outros. E com isso a gente vai praticar o respeito aos semelhantes. Vamos ver alguns princípios valiosíssimos que podem nos ajudar a evitar a ruína e encontrar um estilo de vida que honre a Deus e faça de nós o quê? Pessoas realizadas e felizes. Mas antes, eu queria perguntar a você, que está aí me ouvindo, duas perguntinhas. O que é de fato se dar bem na vida, segundo os critérios bíblicos? Queria deixar essa perguntinha com você. Há algum problema? É pecado querer ser bem-sucedido? Se dar bem na vida? Agora, com essas duas perguntinhas que eu deixei, vamos entrar nos princípios para ser bem-sucedido no Senhor. Primeiro, desejar e procurar viver em paz. O capítulo 17 mostrou bem para nós aqui, de Provérbios. Ele alerta muito bem, e várias vezes, para a importância de se viver em paz. Longe de quê? Longe de contendas que sempre aparecem em nosso caminho. Vira e mexe, aparece contendas a todos nós. Vamos ver aqui em Provérbios. Acompanhe comigo que eu vou fazer a leitura. 17, 1. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Olha o 9. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Olha o 12. É melhor encontrar uma ursa da qual roubar os filhotes do que um homem sem juízo ocupado com as suas tolices. Olha o 14. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar, antes que a coisa piore. Olha o 19. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Aí eu te pergunto, como pode alguém gostar de briga?
Eu vou te falar para vocês que tem gente que gosta de entrar numa briga. É impressionante, mas é real. Vamos ver algumas ideias claras apresentadas nesse texto aqui que a gente acabou de ler, que é a nossa base bíblica, que é o 17. Alguns pontos para a gente, alguns tópicos para a gente esmiuçar. A abundância de bens não compensa a falta de tranquilidade e paz. É o que diz aqui em Provérbios capítulo 17, versículo 1. Nós, como cristãos, veja bem, gente, crentes, nós precisamos aprender a viver de modo digno em qualquer situação. Não é porque está numa situação delicada financeiramente que você vai praticar pecados. Tem que vigiar. E também podemos aprender também a viver com dinheiro sem que isso faça cabeça. Porque se fazer a cabeça, a gente vai cometer pecado. E se você ter esse equilíbrio pelo Espírito Santo de Deus, você pode ter bastante dinheiro e você não vai se afastar de Deus. E além disso, precisamos também aprender a usar o dinheiro com sabedoria para se tornar bênção em sua vida. Em Provérbios capítulo 17, versículo 16 diz assim, não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. Está claro aqui na Bíblia. Outro tópico, Provérbios 17, 14 diz assim, as brigas e os desentendimentos devem ser evitados no seu nascimento, antes que virem problema maior fora do controle. Iniciou um desentendimento, corta na raiz. Porque se não parar, ele vira uma bola de neve e pode ter consequências trágicas. Na linguagem de hoje diz assim, o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Então ambos os lados, se for os dois, melhor. Mas tem que ter sabedoria. Porque sabe que desentendimento não é de Deus. Porque Deus é paz. Então ele quer entendimento. Então está faltando sabedoria ambos os lados. E além disso, amar contenda é pecado. Provérbios 17, 19. Vou ler novamente. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Outro tópico, Provérbios 17, 7. Aceitar a correção e as orientações que nos são dadas acaba por ser uma das maiores bênçãos em nossa vida. As pessoas tolas não entendem o valor disso, mas aquele que tem inteligência suficiente para aprender com os outros, com certeza serão mais felizes. Provérbios 17, 24. Olha o que diz aqui. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Está bem claro aqui na palavra. Muitos jovens não percebem razão nos outros, principalmente nos mais velhos, né? Os jovens estão querendo sempre estar com a razão. Mas lembra que os velhos já tiveram a tua idade. Então, eles já tiveram experiências. Então, quando eles falam, com certeza é por teu melhor. Mas, quem aprende com facilidade evita grandes sofrimentos na vida. Em Provérbios 17, versículo 10, diz uma verdade que se aplica na prática e diz assim, quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. Agora vamos entrar no segundo princípio para ser bem-sucedido no Senhor. Qual que é esse princípio? Qual que é o segundo princípio? Ser verdadeiro e honesto. Aqui a gente vai ver uma segunda área tratada no capítulo 17 de Provérbios, que é um apelo à honestidade e à verdade. Agora nós vamos ver 3 tipos de pessoas ruins. Primeiro, o mentiroso. Esse é duro de roer. Provérbios capítulo 17, 4 e 7. 4. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Olha o versículo 7. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Olha a diferença. Então a mentira ela acaba virando um hábito. E
produzindo um estilo de vida inseguro e lamentável. Essa é a palavra. Onde constantemente a pessoa engana os outros e é também enganada. Ela consegue se enganar nas próprias mentiras. E tem pessoas que ela consegue acreditar que a sua mentira é verdade. Isso é o pior. A pessoa se acostuma a mentir para os amigos. São pessoas que ela costuma mentir para os amigos, para a namorada, namorado, pais. E ela acaba por fazer da vida dela uma mentira constante. Então a Bíblia, ela nos alerta a que não mintamos uns aos outros. A gente tem que ficar atento. Uma vez que nos despimos do velho homem, lembrem disso, né, cristãos, crentes. Efésios capítulo 4, 25, acompanhem comigo, ó. Deixa muito bem claro aqui. Ó. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então está bem claro aqui para nós. Agora nós vamos ver o segundo tipo de pessoas ruins. O que suborna ou recebe suborno. Provérbios 17, versículo 8. Acompanhem comigo. Ó. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Então aqui, infelizmente, muitos estão contaminados em receber suborno. Né? A gente vê aí na mídia, vê em televisão, isso aí virou arroz e feijão, infelizmente. Então essa geração, ela poderia, né, ou deveria ser conhecida como a geração que acabou com o suborno, com a praga do suborno. Por isso que tem que vir de dentro para fora. É do Espírito Santo, é transformação. Porque a transformação, ela gera frutos, gera qualidades de Jesus Cristo na vida de cada um. Então por isso que é só no Espírito Santo de Deus, para que a nova geração que está vindo, ela tome uma postura correta, bíblica, para que seja exterminado, né, os subornos. Agora vamos ver o terceiro tipo de pessoas ruins, que é o descontrolado com finanças. Jovens, moçada, nem sempre os pais, preste atenção, nos ensinam a lidar com dinheiro. E há muitos casos em que isso se torna um problema seríssimo. Às vezes falta juízo financeiro, gastos descontrolados, compromissos exagerados e dificuldades para se firmar em empregos com salário razoável. Tem muitos cristãos, muitos crentes que são um peso enorme para seus pais. É natural um pai ajudar seus filhos. Isso é normal. Os estudos, a manutenção em geral, isso aí é padrão. Até que alcancem a estabilidade financeira. Isso é qualquer pai, qualquer mãe faz de coração. Mas está ocorrendo casos de abusos por parte dos filhos. Existem situações de exploração total. Tem muito pai e mãe trabalhando exageradamente, colocando em risco a sua saúde para manter o padrão do filho, do jovem que não quer abrir mão. Errado. Então, jovem, moçada, se atentem para ver se vocês não têm feito dívidas ou forçado seus pais a entrarem em dívidas por vocês. Aí eles assumem a dívida e vocês continuam mantendo um padrão que não existe, que não podem ter. Um padrão que era para você manter se autossustentando. Então, se você tem cartão de crédito, talão de cheques, se atente à tentação de querer comprar tudo que vê para depois pagar. Juízo financeiro. Precisa ter juízo financeiro. E Deus te dá isso. Joga no pé da cruz lá, põe no altar do Senhor, que Ele vai te organizar financeiramente. Na hora que vier aquela vontade louca de sair gastando, você não vai gastar. Você vai gastar, é bom gastar. Quem não gosta de gastar, gente? Um dinheirinho é tão bom, sair, gastar, viajar. Eu adoro fazer isso. Tendo dinheiro, tudo certinho,
tudo pago. Você tem lá o que sobrou do seu salarinho, você guarda todo mês ali um X. Tem mais que curtir, tem mais que fazer. Eu sou adepto a isso. Não é ficar guardando. Você vai embora, vai ficar tudo aí. Então é você fazer no tempo certo, na hora certa. Saber pedir em oração. O gastar, o investir, o guardar. Deus é muito bom, Ele abençoa. O dinheiro olhando deixando o Senhor dirigir o teu salário, a tua vida financeira, você vai ser muito abençoado, porque Ele é bom. Você vai fazer muitas coisas. Ele vai proporcionar muitas coisas boas para vocês, para todos, porque Ele quer o melhor para os seus filhos. Então a gente tem que desfrutar desse dinheiro. Então é tudo no ponto certo, na hora certa. É um equilíbrio, peça equilíbrio e peça juízo financeiro se você não tem. Então vamos continuar aqui, ó. Presta atenção nesse ponto aqui, ó. A pessoa, ela começa a ser descontrolada financeiramente desde o tempo da mocidade. E muitas vezes o descontrole financeiro acaba produzindo outros problemas e pecados, especialmente a mentira. Agora a gente vai ver o terceiro princípio para ser bem-sucedido no Senhor. Aprender relacionamento respeitando e desejando o bem dos outros. Viver, moçada, é essencialmente desenvolver relacionamentos. E aqui nós temos alguns valores importantes para a orientação nossa, contida em Provérbios 17. E apresentada aqui, dentre essas orientações fundamentais, a primeira, ó. Devemos evitar o preconceito e a ideia de que aqueles que estão em condições econômicas ou sociais desfavoráveis são, por essa razão, inferiores. O versículo 5 diz que o que escarnece do pobre insulta a Deus, seu Criador. Outro ponto, devemos aprender a valorizar e honrar nossos pais ou pessoas mais velhas. O versículo 6 de Provérbios 17:6 destaca essa verdade. Ó. Diz assim, ó, assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Terceiro ponto, ó, devemos aprender a exercer, ou seja, tornar prático o sentimento de gratidão. Provérbios 17, versículo 13 diz assim, ó, quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. Outro tópico, devemos construir amizades verdadeiras e sólidas. Amigos assim são como irmãos e exercem um papel muito importante em nossas vidas. Eu queria apresentar agora, moçada, jovens, algumas situações. Ó. Primeira situação, muitas pessoas abrem mão de valores morais para serem bem-sucedidas, para se dar bem na vida. Tem vários casos, conheço muitos casos. Vou dar só um exemplo aqui. Ó. Um jovem, isso aqui é real, tá? Se formou na faculdade comprando diploma e conseguiu depois um emprego, devido à cunha de um parente na empresa. Então a corrupção e a injustiça se fazem presentes na vida de muitos dos bem-sucedidos hoje aí. Estão aí, até em altos poderes. Então, muitas das vezes foi por meios ilegais, que não agrada a Deus. Aí eu pergunto para você, ó, quanto desse atalho de se dar bem na vida ou vida bem-sucedida tem influenciado você? Perguntinha para você. Quanto dessa juventude está se abrindo mão de valores bíblicos para alcançar esse chamado sucesso temporário? Põe na cabeça de vocês, provisório. Ganha-se aqui, perde-se lá. Então é melhor você perder aqui e ganhar a eternidade com o Senhor. E se andar no caminho do Senhor, Ele te dá o sucesso. Ele é bom demais. Quanto a Bíblia está sendo distorcida para a defesa dessa ideia de ser bem-sucedido? São as perguntinhas que eu deixo para você. Vamos aplicar isso aqui? Quer ser bem-sucedido na vida? Esteja dentro da vontade de Deus, pois ela é boa, perfeita e agradável. Está em Romanos
capítulo 12, versículo 2. Lembram de Ismael, filho de Abraão? Viveu no deserto e foi bem sucedido. Por quê? Pois era ali que o Senhor queria que ele vivesse e crescesse. Está em Gênesis capítulo 21, de 8 a 21. Outro exemplo, João Batista foi bem sucedido? Sim, pois esteve dentro da vontade de Deus, embora para os padrões mundanos ele tenha sido um fracasso, pois foi preso e morto, decapitado. Outro exemplo da Bíblia, Paulo foi bem sucedido? Sim, foi bem sucedido também, pois fez a vontade de Deus, embora tenha terminado sua vida em uma prisão, mas dentro da vontade do Senhor. Abraão foi bem sucedido? Claro que sim. Foi dono de muitos bens, mas sempre esteve dentro da vontade do Senhor. E aqui eu deixo um desafio para cada um de vocês que está aí, ouvinte, participando dessa lição. Coloca toda a tua vida no altar do Senhor. Toda, ela inteira. Vocês querem buscar o sucesso? Não tem pecado nenhum nisso aí. Lutem, corram, mas com um detalhe importantíssimo. Pelos caminhos do Senhor. Porque se você não tiver no caminho do Senhor, para se dar bem na vida, com certeza você vai entrar em ruínas, como é o nosso tema aqui. Vai entrar pelos caminhos da ruína. Por que vai entrar nos caminhos da ruína? Porque não está dentro da vontade do Senhor. Aí vai sofrer, vai ser lutas gigantes e ainda com o perigo, né, de se desviar do caminho do Senhor e perder a salvação. Então esteja dentro da vontade do Senhor. E agora vamos chegando à conclusão. A grande luta com que todos nós encontramos em algum momento é que o caminho que conduz à ruína parece largo e fácil. É muito mais fácil para nós se acomodarmos ao caminho do pecado, mesmo que o resultado seja a morte. Então atenção. Foi assim com Sansão. Você lembra da história do Sansão, né? E não é diferente com a maioria de nós. Mesmo assim, é possível encontrar um caminho diferente em que nós não nos conformamos. Em Romanos 12, 2, deixa muito claro para nós aqui nesse versículo. Transformai-vos pela renovação da mente e com isso aprendemos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Está em Romanos 12, de 1 a 3. Fechamos essa lição, o estudo de hoje, com uma reflexão. A coragem para ser diferente e agir de modo diferente do sistema do mundo é o segredo do crente, do cristão, que está vivendo a mocidade com sabedoria. Lembrem que as suas decisões de hoje farão grande diferença no amanhã. Lembra lá no comecinho, né, do exemplo lá, né, que os mais velhos têm experiência e quer passar o melhor para vocês, que são jovens. Mas muitos não aceitam. Lembre que essa base para o futuro, quem vai formar é você. Faça a sua base para o teu futuro, para os teus filhos, para a tua família e para o teu próprio legado firmado na rocha, em Jesus Cristo. Aí, com certeza, as gerações futuras serão bem diferentes com o que estamos vivendo hoje. Valeu, moçada, viva Jesus, bom domingo, Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo faça a diferença em qualquer situação na vida de vocês. Amém?